que você possa começar a sua vida com a igreja de maneira diferente. Queridos, quantos de vocês têm orado por aquilo que você colocou nesse papel no dia 30? Quanto tem orado? Você trouxe com você? Eu acho bom você trazer, porque pelo menos você vai estar lembrando todo o tempo para poder orar por isso, por esses propósitos, por essas metas. E eu quero compartilhar, antes de eu entrar na palavra, eu quero ler com vocês 2 textos que diz respeito aos nossos sonhos, às nossas metas para 2026. É interessante quando você lê a história de José, você sabe que a história de José começa com José aos 17 anos tendo 2 sonhos. Os 2 sonhos apontavam de que José seria alguém grande, maior do que a sua família. A sua família iria reverenciá-lo. E José, na sua infantilidade, na sua ingenuidade, resolveu compartilhar esses sonhos com seus irmãos e com o seu pai. Ele já tinha um problema de relacionamento com seus irmãos por ser o filho preferido do pai. Então chegou o momento em que os irmãos de José decidiram matá-lo. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo de 19 a 20, diz assim: os irmãos falando sobre José, disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Escuta isso. Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Então, observe que o desejo dos irmãos aqui era matar o sonhador. E queria ver, uma vez morto, queremos ver o sonho dele se cumprir. Eu quero dizer com isso para você que nesse começo de ano, onde você está se organizando a vida, colocando as suas metas, estabelecendo, fazendo o livro dos sonhos, muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Como dizia Miles Monroe, existem algumas pessoas que são abortadores de sonhos. Então, muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Mas são da minha família. Muito cuidado com essas pessoas da sua família que você compartilha os seus sonhos. Muito cuidado. Aí a história corre. Chega o momento de exaltação da vida de José. Não existia fome em toda a terra, menos no Egito. Graças à interpretação de um sonho que Deus deu do faraó, que José interpretou, e uma direção que José deu a faraó. Aí chega o momento do sonho se cumprir diante da família de José. Os irmãos vão até o Egito buscar comida, comprar comida nas mãos de José, sem saber que aquele era José. Mas aí José se dá a conhecer a eles, e quando eles reconhecem que é José, eles tremem na base. Agora que ele está poderoso, ele vai acabar com a gente, ele vai nos matar. E lá em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 19 e 20, José diz assim para os irmãos: mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Aqui José já tinha entendido o porquê que tudo aconteceu com ele, o porquê que Deus o fez grande, o porquê Deus colocou numa posição tão estratégica naquele momento da história para o povo de Israel. Porque José não estava apenas alimentando a sua família, José estava alimentando o povo que daria origem ao Messias. José estava alimentando o plano de Deus,
Uma coisa que você precisa entender, querido, que todo sonho que Deus gere, que Deus gesta no seu coração, na sua mente, é para alimentar o povo de Deus, é para alimentar o reino de Deus, diz respeito à expansão do reino de Deus. Nunca é só sobre você, nunca é só sobre mim, sempre diz respeito a Deus e ao seu reino. Posso ouvir o seu amém? Então é por isso que você precisa gestar esses sonhos, na certeza de que isso faz parte do grande propósito de Deus, que é a expansão do seu reino. Então que nesses dias sejam dias onde você possa olhar para esses sonhos, olhar para essas metas e pensar: eu vou estar crescendo para abençoar o reino de Deus, eu vou estar crescendo porque através da minha vida haja projeção do reino de Deus. Vocês estão entendendo? É muito maior do que nós, é muito maior do que um sonho simplesmente se tornar realidade. Isso sempre diz respeito a Deus e ao seu reino. Amém? Queria que vocês pudessem pensar nisso, ter isso no coração e na mente. Mas o que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã, eu dei como tema bem-aventurado. Quantos aqui já começaram a ler a Bíblia esse ano? Levante a mão. Eu quero insistir, nós colocamos logo no começo do ano o plano de leitura da Sara Nossa Terra, para que você possa ler a Bíblia em um ano. Só que existe um aplicativo chamado YourVersion, e eles dão, nesse aplicativo, tem vários planos de leitura, Eu escolhi um desses planos para ler. Então, eu estava conferindo, eu já li 17 capítulos da Bíblia. Ana Maria escolheu um outro plano. Ela está lendo a Bíblia de forma cronológica, também na YourVersion. Então, existem vários planos para que você possa ler a Bíblia toda em um ano, ou em 1 ano e meio. Tem planos até para você ler a Bíblia em 6 meses. Mas o importante, querido, é que você possa ler a Bíblia. Mas se eu não atingir o ano, querido, o ano é só o parâmetro. O ano é só o parâmetro. E esse plano que eu estou lendo, o gostoso é que quando eu termino de ler os capítulos, ele já marca na tabelinha os capítulos que eu li. Então, isso é muito gostoso, concluir. E a ideia que eles dão é que você gaste 15 minutos. 15 minutos lendo. Aquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã, partiu desse meu tempo devocional. Então, uma coisa que você precisa pensar nesse início de ano: eu preciso conhecer mais a Deus. A minha primeira meta, o meu primeiro sonho para esse ano, aprofundamento do meu relacionamento com Deus, ler a Bíblia toda, ter uma vida de oração mais efetiva, é o meu primeiro plano, faz parte do meu primeiro projeto para esse ano. Sabe por quê? Porque é de Deus que parte todas as coisas. Então, você tem hoje menos de 365 dias para ler a Bíblia toda, mas se programe para isso. E no Salmo 1, o tema da palavra é bem-aventurado. No Salmo 1, versículo 1, começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Vamos ler juntos? Está aqui? Pode colocar aqui? Diz assim: bem-aventurado, vamos lá junto, 1, 2, 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observa que esse versículo começa dizendo que este homem é bem-aventurado. Por quê? Porque ele não, deixa lá para mim, crente, porque ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu gosto que você puder pensar que o Salmo 1
é a porta de entrada para o livro dos Salmos. Lembra disso? O Salmo 1 é a porta de entrada para o livro dos Salmos. Ele não começa falando de oração, de louvor ou sacrifício, mas de caminhos. Vou repetir. O Salmo 1 não começa falando de oração, de louvor ou sacrifício. Ele começa falando de caminhos. Caminhos que um homem bem-aventurado não deve percorrer. Antes de dizer o que o justo faz, o texto mostra o que ele escolhe não fazer. Eu acho interessante isso. Antes de ele dizer o que o justo faz, ele vai mostrar o que o justo não deve fazer. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar para você nessa manhã, a felicidade que a Bíblia promete, quando ela fala bem-aventurado, não é alegria momentânea, é uma plenitude de vida. A Bíblia não promete uma alegria momentânea, a Bíblia promete uma plenitude de vida. Ontem à noite, antes de nós dormirmos, eu estava perguntando para Ana Maria, Ana, na tua opinião, das igrejas que Paulo escreveu, das igrejas que Paulo, para quem Paulo mandou cartas, qual é a igreja mais saudável? Pensa em todas as cartas que Paulo enviou para as igrejas. Qual é a igreja mais saudável? Qual é a carta de Paulo conhecida como a carta da alegria? Agora eu apertei vocês, hein, crentes. A carta mais saudável, gente, é a carta de Filipenses. Paulo, em momento algum, escreve nessa carta, você vai encontrar em momento algum Paulo chamando a atenção dessa igreja. Mas Paulo tece muitos elogios a essa igreja, e essa igreja também foi aquela igreja que apoiou em muito o ministério de Paulo. Era uma igreja, tanto que Paulo, chegou uma hora que Paulo fala para eles, alegre-se, alegrai-vos no Senhor. Outra vez diz, alegrai-vos, e Paulo estava preso. Então, eu quero que você possa entender que quando a Bíblia fala de alegria, ela não está falando de uma coisa momentânea, mas de uma plenitude de vida. É uma felicidade que vem do alinhamento com Deus, não das circunstâncias. Quando eu estou alinhado com Deus, isso traz paz. Quando eu estou alinhado com Deus, isso traz plenitude. Quando eu estou alinhado com Deus, eu vou olhar a circunstância pelo ponto de vista de Deus. Lembrando que Deus fala lá em Filipenses, em Isaías, capítulo 55, se eu não estou enganado, versículo 11, ele fala assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos e pensamentos são mais altos do que o de vocês. Mas para que eu possa ver as circunstâncias de acordo do ponto de vista, pelo prisma de Deus, eu preciso estar com a minha mente cheia dos pensamentos de Deus. Estão entendendo? E aonde eu encontro os pensamentos de Deus? Na palavra de Deus. Então, a felicidade bíblica é consequência de um caminho, não de sorte. Vou afirmar de novo. A felicidade bíblica é consequência de um caminho e não de sorte. Quais são? E aqui o Salmo 1, logo no primeiro versículo, o salmista vai prevenir este homem que ele chama de bem-aventurado. Ele vai dizer, melhor dizendo, o que este homem decidiu não fazer. Então aqui vamos ver o perigo das más influências, o processo. Outra coisa que me chama a atenção é o que eu estava conversando com a minha auxiliadora idônea ontem. Eu falei, Ana, todas as cartas que Paulo faz para as igrejas, nunca é falando de questões exteriores à igreja.
mas é falando de questões internas, de situações que aconteciam dentro da igreja. Fala para o seu irmão, te cuida, porque você me influencia. Gente, isso é muito sério. Paulo, quando escreve para a igreja, ele escreve para tratar de situações internas, não situações externas. E é interessante que o texto revela uma progressão perigosa. A primeira coisa que ele fala é assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, andar no conselho dos ímpios é ouvir, é considerar, é normalizar ideias sem Deus. Existe uma frase que eu sei que pode ser que no auge da nossa indignação, da nossa raiva, a gente termina dizendo, é isso mesmo. Existe uma frase, eu pensei nela ontem à noite, que diz assim, bandido bom é bandido morto. E nós concordamos, é isso mesmo. Bandido bom é bandido morto. Aí eu te pergunto, à luz da Bíblia, isso está correto? Mas aí nós começamos a ouvir e nós começamos a normalizar isso, a achar que é isso mesmo. Eu quero só que você pense, porque você fala, mas o cara é perverso, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Eu entendo e passo por toda a indignação que você passa, mas ontem eu estava pensando em mim, concordando com isso, mereceu morrer. Mas, gente, quando eu olho para a Bíblia, não é isso. Porque a Bíblia fala que se o perverso se converter, Deus vai conceder vida a ele. Aquele homem que estava na cruz, aqueles 2 homens que estavam na cruz com Jesus, os 2 eram bandidos, eram ladrões. E um deles se arrepende e Jesus fala para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, querido, talvez à luz da palavra, não dá para a gente encher o coração com essa frase e com esse pensamento, bandido bom é bandido morto. Então, assim, não andar no conselho dos ímpios é não normalizar as ideias sem Deus. Porque essa é uma ideia sem Deus. Deus não faz parte dessa afirmação. O problema não começa no comportamento, o problema começa no ouvido. Esse negócio de que ele falou isso, entrou aqui e saiu por aqui. Nunca entra aqui e sai por aqui. Sempre vai produzir alguma coisa em você. Sempre, sempre. Eu estava atendendo um rapaz ontem, que sofreu já muitas agressões. E não fora de casa, dentro de casa. E ele falou de algumas agressões que ele sofreu por parte da mãe. E aí ele falou assim mesmo. Aí eu falei, exemplo. Aí ele falou, ela me insultava de tudo quanto o nome que o senhor possa imaginar, os conhecidos e os não conhecidos. Ele tinha 10 anos, a mãe dele pegou ele pela garganta e suspendeu ele assim. Aí eu perguntei para ele, o que você sentia? Raiva. Mas era a mãe dele, ele ia agredir a mãe. O que ele faz? Ele se agride. Antes ele se drogava, hoje ele se corta. É a maneira que ele tem de aliviar a dor dele. Então, e aí o que acontece? Ele tem um sentimento de desvalor tão grande, por todas as coisas que ele ouviu a mãe falar sobre ele.
Então, nunca entra aqui e sai por aqui. Sempre vai ficar aqui e vai produzir alguma coisa em você. Quem anda muito tempo ouvindo, começa a concordar. Vou repetir. Quem anda muito tempo ouvindo, começa a concordar. Chega um momento que você vai dizer assim, não é que ele tinha razão? Não é que ela tinha razão? Agora, quando você ouve muito quem está falando sobre a palavra de Deus, isso é muito bom. Agora, quando você ouve muito quem não está falando a palavra de Deus, isso é perigoso, porque você começa a concordar. Lá no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e eu vou ler na Ara, tá? Porque só na Ara está da maneira como eu queria. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Deixa esse versículo aí para mim. Sabem que contexto é esse versículo? Paulo começa 1 Coríntios 15, fazendo uma síntese do Evangelho. Falando sobre a morte, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição de Cristo. E no decorrer do capítulo, Paulo vai falar sobre a ressurreição. Só que Paulo começa a fazer uma suposição. Caso Cristo não tenha ressuscitado, e ele começa a falar todas as consequências desse fato, caso ele não tivesse ressuscitado. Porque existia uma linha de pessoas, um pensamento corrente, dentro da igreja de Coríntios, que um grupo de pessoas não cria na ressurreição de Cristo. Então, quando Paulo fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes, essa linha de pensamento, essa fala das pessoas que estavam dentro da igreja, ia mais cedo ou mais tarde contaminar aqueles que criam na ressurreição. Então, é por isso que você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo nas suas rodas de conversa. O que essas pessoas estão falando? O que eu estou falando com essas pessoas no meu dia a dia? Tem pessoas que você tem contato com elas e que elas tiram toda a sua energia, sim ou não? Ela encostou em você, levou a sua energia. Você tem que ir para algum lugar recarregar a bateria. Porque assim você não consegue viver aquele dia. Então, muito cuidado, queridos, com o que você vai ouvir. Existe um ditado popular muito horrível que eu não vou falar aqui. O meu ouvido não é para ouvir tanta baboseira. Então, muito cuidado, porque tudo começa com o ouvir. Tudo começa com o ouvir. Lembre-se sempre, quem anda muito tempo ouvindo, começa a concordar. E as más conversações corrompem os bons costumes. Uma outra coisa importante que o Salmo 1 fala para a gente. Deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores é permanecer, é acostumar-se, é repetir. Se eu me detenho no caminho dos pecadores, eu vou me acostumar com aquele estilo de vida. Eu vou me acostumar com aquele comportamento. Eu vou me acostumar com a forma como as pessoas falam. Quer ver uma coisa? Eu sou maranhense, eu sou ludovicense, porque eu sou de São Luís, da capital de São Luís. Capital do Maranhão, desculpa, obrigado, minha mulher. Capital do Maranhão, eu sou ludovicense. O ludovicense usa o tu.
Então, a minha fala nativa é: tu vais, tu és um bom amigo, Gilmar. Essa é a minha fala. Tu fostes. Eu nunca vou usar o pra tu, porque o pra tu me mata. O carioca fala pra tu me mata, é pra ti. Então, o maranhense é conhecido pelo aquele que usa o tu corretamente. Só que eu estou no Rio desde 99. E desde 99 que eu ouço o carioca falar você, eu risquei o tu. Daqui a pouco eu comecei a falar você. Hoje eu não uso o tu. Se é uma das coisas que é um desgosto para Ana Maria, é isso, eu não usar o tu. Porque Ana Maria amava eu falando, tu fostes. Ana Maria, tu vais comer isso assim, assim. Olha que coisa linda. Era assim que eu falava, gente. Eu desaprendi. Porque eu comecei tanto a me acostumar com a linguagem do ambiente em que eu estou inserido. Eu só estou querendo dizer para você que quando eu me detenho no caminho dos pecadores, eu me acostumo a ponto de eu repetir o que eles estão fazendo. O erro deixa de incomodar e passa a ser rotina. É aquela situação, todo mundo faz. Qual é o problema de fazer a mesma coisa? Vou ler de novo. O erro deixa de incomodar e passa a ser rotina. Eu falei ainda há pouco para vocês que eu fiquei pasmo de olhar, de observar ontem, que todas as cartas de Paulo para as igrejas é para corrigir alguma coisa interna na igreja. E uma das igrejas mais problemáticas para quem Paulo escreve é a igreja de Corinto. É uma das igrejas mais problemáticas. E quando chega lá em 1 Coríntios, capítulo 5, vocês vão ficar escandalizados. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9, aí eu vou ler na NAA. Olha o que Paulo fala aí. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Para bem aí. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Se eu não devo me associar com os impuros, o que nós imaginamos? Que Paulo está falando de pessoas que não estão na vida da igreja, de pessoas que estão no mundão, de pessoas que estão perdidas, e eu jamais vou me associar com essas pessoas. Mas olha a surpresa. Vai, querido. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Escuta isso. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Paulo está falando de pessoas, de situações intra-igreja. É por isso que eu disse para você falar para o seu irmão ainda há pouco, se cuida. Sabe por quê, querido? Porque o comportamento do seu irmão influencia você. Você e eu precisamos estar com pessoas que nos levantam, com pessoas que nos puxam para Deus, que nos levam para Deus, que nos levam a conhecer a Deus, que nos levam a amadurecer em Deus. E não pessoas que me puxam, que me tiram de Deus. E é interessante que ele termina o versículo e fala assim, nem mesmo comam com alguém assim. Ou seja, não tenham comunhão, não tenham comunhão. Paulo está falando assim, não tenham relacionamento com esse tipo, entre aspas, de crente.
É muito forte isso, gente. É muito forte isso. Continua. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Gente, é algo que hoje nós não vivemos. Porque Paulo está dizendo assim, põe para fora, porque vai contaminar. Não deixa permanecer, porque vai contaminar. É aquela situação, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Por isso que eu estou dizendo para você, querido, cuide de você. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, cuide de você e do seu ensino, porque fazendo assim você vai salvar muitos. Então, nesse começo de ano, você precisa olhar para a sua vida com Deus e falar assim, peraí, onde eu tenho que acertar com Deus? Não é acertar com a pessoa, aonde eu tenho que acertar do meu caminhar com Deus. Eu não posso continuar 2026 vivendo na aba do outro. E o outro vai ter que cantar aquela musiquinha, sai da minha aba, sai para lá. Sabe? Falei, não, querido, eu estou me ali. Lembre-se da parábola das 10 viúvas. 10 viúvas? Vixe! Eu acabei de matar o noivo. Ele já morreu e ressuscitou. Das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As imprudentes não tinham óleo suficiente para alimentar a lâmpada, a luz da lâmpada, porque não se prepararam adequadamente. E não dá para você repartir da sua unção com o outro, querido. O outro tem que buscar ter unção. O outro tem que buscar ter unção para manter a sua lâmpada acesa. Sinto muito, tudo aqui que diz respeito à salvação, a vida com Deus é individual. O coletivo aqui é para estimular. O coletivo aqui é para nós repartirmos os dons e auxiliar no crescimento. Por isso, fala para o seu irmão, cuide de você, porque eu vou cuidar de mim. No máximo eu posso cooperar, eu posso ser suporte, mas eu não posso, é aquela situação, eu não posso me alimentar por você, porque se eu me alimentar por você, você não se alimentar, você vai morrer. Estão entendendo, queridos? E é interessante, que eu quero que você grave essa frase, o que você tolera hoje, pode te dominar amanhã. O que você tolera hoje pode te dominar amanhã. Então o salmista fala sobre não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e ele fala assim, assentar-se na roda dos escarnecedores. Você não deve fazer isso. Esse assentar-se na roda dos escarnecedores, já chegou aquele momento que a pessoa andou no caminho, se deteve no caminho e agora ela até senta. Ela faz parte já. Esse assentar-se na roda dos escarnecedores é da ideia de pertencimento e identidade. Eu já assimilei. Aquilo lá já faz parte de quem eu sou. Aqui já existe zombaria, cinismo e desprezo pelo sagrado. Eu era um novo convertido. Tinha um grupo, nos anos 80 ou 90, eu acho que o nome era Monty Python. Eles tinham uns filmes, gente. Eram filmes de comédia. Mas todos os filmes de comédia diziam respeito a questões bíblicas.
Só que tudo era tão engraçado que você depois se via de rindo de coisas que eram sérias para você. Eu parei de assistir, porque eu me sentia pecando. Eu me sentia pecando. Mas era um filme de humor, mas eu, assim, como é que eu estou rindo de coisas que para mim são valiosas, são preciosas, e eles estão escarnecendo disso? Então, quando a fé vira motivo de piada, o coração já foi endurecido. Pensa isso, crente. Quando a fé vira motivo de piada, o coração já foi endurecido. Agora eu quero terminar falando para você de alguns limites saudáveis que geram vida saudável. O justo, ele não é isolado, mas ele é criterioso. Tá? O justo, ele não é isolado, mas ele é criterioso. Ele escolhe o que ouve, onde permanece e a quem pertence. Vou ler de novo. Ele escolhe o que ouve, onde permanece e a quem pertence. Santidade não é afastamento das pessoas, é clareza de identidade. Vou repetir. Santidade não é afastamento das pessoas, mas clareza de identidade. Observa que Jesus era santo. E ele não se afastava das pessoas, mas ele tinha uma identidade muito firme. Ele sabia quem ele era. O ambiente não influenciava, ele influenciava. O ambiente, as trevas do ambiente eram removidas, porque a luz que estava nele brilhava intensamente. Todo ser humano está em um caminho. A pergunta não é se estamos caminhando, mas para onde. A verdadeira felicidade está não em se deixar moldar por valores que nos afastam de Deus. Bem-aventurado é quem escolhe bem o seu caminho. E observa que no Salmo 1, eu quero que você coloque para mim, Gustavo, por favor, o versículo 1, depois o versículo 2 do Salmo 1. Voltando, nós começamos lendo aqui assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Pelo contrário, olha a escolha deste homem, olha o porquê este homem é bem-aventurado. Pelo contrário, o seu prazer está onde, gente? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar de dia e de noite dá uma ideia de continuidade. Ele faz isso continuamente, ele faz isso diariamente, ele faz isso todos os dias do ano. Por isso é que ele é bem-sucedido. Continua, Gustavo. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será o que, gente? Tudo que ele faz será o que, gente? Bem-sucedido, querido. Se eu quero ter um ano diferente do que foi 2025, tudo tem que começar em Deus. Você tem que começar fazendo uma escolha por Deus. Você tem que começar fazendo uma escolha pela palavra de Deus. Você tem que começar se enraizando em Deus, porque a palavra diz que no tempo certo você vai dar o fruto, e a sua folhagem não vai murchar, você vai continuar viçoso. Sabe aquela planta que dá fruto, e aqueles frutos não acabaram com a beleza dela, ela continua viçosa. E diz a Bíblia que tudo que essa pessoa faz, ela será bem sucedida. Então, querido, quais vozes têm dirigido a sua vida? Porque
nós somos dirigidos por vozes. Quais vozes têm dirigido as suas decisões? Em que ambientes você tem permanecido? E onde você tem se assentado? Hoje, querido, é dia de realinhar o caminho. É para isso que Deus está chamando você e eu, nesse começo de ano, para nós realinharmos o nosso caminho. E guardem isso, a felicidade que vem de Deus nasce das escolhas que fazemos diante das influências que nos cercam. Vou ler de novo. A felicidade que vem de Deus nasce das escolhas que fazemos diante das influências que nos cercam. Fique de pé, vamos orar. Que Deus nos faça ser este homem do Salmo 1, que antes de qualquer coisa, escolha meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E assim, nós vamos ser como essa árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós entendemos, Pai, que o Senhor está nos chamando para Ti. O Senhor está nos chamando para viver um ano diferente do que nós vivemos em 2025. Um ano onde nós vamos estar arraigados em Ti. Vamos estar com raízes mais profundas em Ti. E como o Senhor diz na Tua palavra, Pai, se nós estamos vivendo dessa maneira, não vai ser difícil para nós darmos frutos, porque nós vamos ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo vai dar fruto, Pai. E nós vamos continuar com uma folhagem bonita, nós vamos continuar com uma vida bonita, Senhor, com uma vida atraente. A glória do Senhor vai ser manifesta e vai ser vista nas nossas vidas, Pai. E como o Senhor diz na Tua palavra, tudo que nós fizermos, todas as obras das nossas mãos serão bem-sucedidas, Pai. Rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nesses dias sejam dias que o Senhor esteja nos vencendo. Todos os dias nós queremos ser vencidos pelo Senhor. Todos os dias nós queremos estar subjugando a nossa carne, porque vamos estar escolhendo, Senhor, nos inclinar para Ti, Espírito Santo. Queremos as coisas do Espírito, não queremos as coisas da carne, porque isso só traz morte às nossas vidas, Pai. E nós não queremos, Senhor, que nenhuma área das nossas vidas haja morte, mas nós queremos que em todas as áreas das nossas vidas haja vida, haja vida, haja vida e vida em abundância, Senhor. Oh Deus, que nós possamos nesses dias, nesse ano, exalar o bom perfume de Cristo, Pai. E que nós sejamos também uma boa influência uns para os outros, Pai. Que quando nós encostarmos perto de irmão A, perto de irmão B, ele tenha, ou ela tenha uma palavra para ministrar ao nosso coração, porque ela está tendo vida contigo, e vice-versa, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser homens e mulheres onde a Tua palavra habita ricamente, Senhor. E como consequência disso, nós podemos nos aconselhar mutuamente, como diz a Tua palavra lá em Colossenses. Oh Espírito Santo, é assim que nós queremos viver. E cremos que essa é a Tua vontade, cremos que esse é o Teu desejo, Pai. Nos leva a viver dessa forma.
da maneira a glorificar e exaltar o Teu nome, de maneira a engrandecer o Teu nome, Pai. É um tempo novo, é um marco novo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas contigo. Homens e mulheres que conhecem o seu Deus e que por causa disso nos tornamos fortes e ativos, Pai, fortes e ativos. Oh Senhor, faz isso, Pai, faz isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.